Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Advento é tempo de preparação, Advento é tempo de alegria. Hoje, o terceiro domingo do Advento, é conhecido como Domingo Gaudete, já foi falado, acredito, que é o domingo da alegria, a alegria do encontro. Porque no Advento nos preparamos para a visita mais especial de Deus. Deus visita a humanidade em Jesus Cristo. No nascimento de Jesus Cristo é o próprio Deus que visita a humanidade. E nos encontramos com esse Deus que transforma e salva. E Advento é tempo de preparação, é tempo de visita, é tempo de encontro, é tempo de alegria. O texto dessa manhã encontra-se em Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. Um texto que fala de uma visita e de um encontro muito especial. Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. Que diz assim: Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se às pressas a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Você é bendita entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Amém. Advento é tempo de visita e de encontro, irmãos e irmãs. Visitas muito especiais aconteceram antes do nascimento de Jesus. Encontros decisivos, marcados por profunda transformação e também imensa alegria. Antes desse texto que eu li, ainda no capítulo 1 de Lucas, depois os irmãos podem ler com calma em casa, do versículo 5 ao versículo 25, temos aí uma visita especial de um anjo que visita Zacarias. Zacarias, como podemos lembrar, era um sacerdote, e a esposa dele, Isabel, já era uma mulher idosa e estéril. Isabel não podia ter filhos. E essa, naquela época, era uma vergonha para as pessoas que não podiam terem filhos. Eram pessoas consideradas numa situação ruim, a impossibilidade de ter filhos, porque os filhos eram a continuidade da família, era a herança daquela família, aquele que ia continuar não só a vida de fé, como a vida como um todo daquela família. Filhos eram bênçãos da continuidade da vida. E Isabel, esposa de Zacarias, não podia ter filhos, já era idosa. Eles já nem esperavam mais ter filhos. Mas um anjo visitou. A voz de um anjo sussurrou no seu ouvido: Eu já escuto os teus sinais. E o anjo falou para Zacarias: Zacarias, não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu o seu pedido e a sua esposa Isabel vai ter um filho, e você lhe dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. E assim aconteceu essa visita muito especial de um anjo que visita Zacarias e anuncia que a sua esposa, idosa, estéril, teria um filho. E de fato, mais adiante, tempos depois,
Zacarias percebeu, teve a notícia que Isabel, sua esposa, ficou grávida. E ela se escondeu 5 meses. E ela dizia, Isabel dizia: eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Esse tempo de advento foi o tempo de uma visita de um anjo àquela família de Zacarias e Isabel, que fez com que aquela situação de vergonha, aquela situação de esterilidade, aquela situação que parecia não ter mais jeito, mudasse. E aquela mulher, mesmo idosa, mesmo estéril, se tornou, mais adiante, se tornaria uma mãe de uma criança que era João. João, que é aquele que refletimos no domingo passado, que preparou o caminho para Jesus, aquele que clamava no deserto, aquele profeta que preparou os caminhos para a chegada de Jesus. E essa foi uma visita muito especial que rememoramos nesse tempo de advento. Um anjo mensageiro de Deus, que no tempo da espera, no tempo do advento, vem dizer que não há realidade estéril que não possa ser fecundada por Deus. Não há humilhação pública que não possa ser transformada por Deus. Não há situação que pareça sem solução que não possa ser mudada por esse Deus que nos visita e esse Deus que nos diz: não tenha medo, como falou a Zacarias. Não tenham medo, pois o Senhor é contigo. E esse Deus que nos visita e nos diz: não tenha medo, é esse Deus que muda realidades. É esse Deus que faz de desertos mananciais, como diz o profeta Isaías. É esse Deus que faz de portas fechadas, portas que se abrem para acolher e começar uma nova história. Mas uma outra visita especial também de advento foi a visita de um outro anjo. Esse sabemos o nome, o anjo Gabriel, que conta também no capítulo 1, do versículo 26 em diante. Nesse caso, o anjo Gabriel vai visitar Maria, prima de Isabel, uma prima bem mais nova. Maria, por sua vez, era virgem, não tinha ainda casado com José, e era uma virgem que recebe a visita desse anjo, um mensageiro de Deus, que vai dizer a Maria: olha, Maria, alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Maria ficou preocupada com aquela visita, não entendeu bem. E o anjo disse a ela, mais uma vez: não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os seus descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Uma outra visita, aqui Maria que recebe essa visita, que vem trazer uma notícia também extremamente alegre e desafiadora. Esse anjo Gabriel diz a Maria que ela, ainda jovem, ainda sem casar, também uma situação improvável, uma mulher que não tinha casado, virgem ainda, que ela, jovem, ia se tornar mãe. E não só ia se tornar mãe, como ia ser mãe de Jesus, o Salvador, aquele que é Filho do Altíssimo e que vinha para reinar um reinado que não tem fim. Mais uma visita nesse tempo de advento, mais uma visita nesse tempo de espera. E Maria ficou muito preocupada. Uma jovem, imaginem, irmãos e irmãs, uma jovem inexperiente que ia se tornar mãe, ainda nem tinha casado, virgem, e de repente recebe essa notícia, que não só a vida dela ia mudar radicalmente, como a vida de toda a humanidade ia mudar a partir daquela gestação. E o anjo também disse a Maria: para Deus nada é impossível. Ao que Maria respondeu: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. A essa palavra do anjo,
que mensageiro de Deus dizia para Maria: para Deus não há impossível, Maria. Você pensa que não está preparada, você pensa que é uma responsabilidade muito grande, você pensa que isso não pode acontecer, mas não se esqueça, Maria, que é Deus quem envia essa palavra para você. Para Deus não há impossível, Maria. Para Deus não há impossível. E você se tornará a mãe do menino que trará salvação ao mundo. Ao que ela respondeu, dando um belo exemplo para nós. Ela, mesmo sem saber quais seriam os desdobramentos, o que viria depois, mesmo não sabendo exatamente quais seriam os próximos passos, quais as consequências daquela decisão, ela corajosamente, com muita fé, responde: faça-se em mim segundo a tua palavra. Esta é a palavra de Maria ao anjo, que é a palavra de Maria a Deus. Sim, aceito essa missão, aceito essa missão, mesmo sem saber exatamente o que virá, mesmo sem saber exatamente quais serão as consequências, que desafios terei que enfrentar, mas eu aceito, ó Deus, a tua palavra, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela confiou naquela palavra do anjo que dizia que para Deus não há impossível. Uma palavra importante para nós hoje: para Deus não há impossível. E aqui vem o encontro do nosso texto, esse encontro muito interessante de duas mulheres grávidas. Advento é tempo de aprender com as mulheres grávidas. Uma jovem grávida, Maria, inexperiente, com muitas dúvidas certamente, com muitos temores, vai visitar sua prima mais velha, Isabel, e lá elas se encontram. Nessa visita de Maria, a sua prima mais velha, elas se encontram. E certamente aquele encontro foi feito de partilha de experiências. Certamente elas compartilharam os seus medos, a sua fé, as suas dúvidas, as transformações por que passavam seus corpos, as reações do corpo e toda aquela preocupação que tinham por, mesmo em situações bem diferentes, se tornarem mãe. Isabel, como já falei, uma senhora, uma idosa, que era estéril e que passa por essa experiência que não esperava mais, que é ser mãe. E Maria, uma jovem, inexperiente, que se torna mãe antes mesmo de se casar e se encontrar com José. E ali elas compartilham a vida, compartilham saberes, experiências, dúvidas. E nesse encontro algo muito belo acontece, porque logo quando Maria chega, Isabel se enche de alegria, uma alegria profunda, uma alegria gerada pelo Espírito Santo. Quando Isabel ouvia a saudação de Maria, a criança que era João Batista, ainda no ventre de Isabel, ele se agita no ventre de Isabel, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Vejam que encontro profundo com Deus, que encontro profundo entre essas duas mulheres grávidas, com suas esperanças e seus temores, e ali ao se encontrarem, já desde o ventre, o profundo do ser de Isabel se move, e ali ela fica cheia do Espírito Santo. E é cheia do Espírito Santo que ela diz aquela palavra profética à sua prima, uma garota que chegava, Maria: você é bendita, Maria, entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre, que era Jesus. Você é bendita, Maria, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso, diz Isabel, como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Olha o que o Espírito Santo faz Isabel dizer e reconhecer. Que palavra profética, que palavra profunda. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor, aquela jovem prima, venha me visitar? Logo que a sua saudação, Isabel falando com Maria, chegou aos meus ouvidos, a criança, João, na barriga de Isabel, saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu.
Que maravilha! A palavra que Deus coloca na boca de Isabel, ela ali com essa voz profética, essa percepção profética que vem das entranhas, não é uma compreensão que vem daqui, da cabeça apenas, é uma compreensão que vem das entranhas, do ventre daquela mulher grávida, daquela senhora grávida, aquele ventre estéril que se torna fecundo, e é de dentro dessa mulher que vem essa palavra do Espírito: bem-aventurada é o fruto do teu ventre, bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. E o que o Senhor prometeu a Maria é que ela seria mãe do Salvador Jesus. E aqui profeticamente Isabel diz: Maria, eu sei que você está muito preocupada, tem muitos temores, mas o Espírito fala aqui a mim para eu te dizer: o que o Senhor te prometeu pela boca do anjo, isso vai se cumprir. A promessa do ventre, a promessa do filho que vem salvar, esse menino que vem de uma forma miraculosa, milagrosa, que foge à nossa compreensão e que você não entende como vai lidar com essa responsabilidade. O que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Tu és bem-aventurada, e bem-aventurado é o fruto do teu ventre. Ao passo que Maria responde a Isabel depois disso com um belíssimo cântico de Maria. Maria cheia de alegria, cheia de entusiasmo, cheia da presença de Deus, naquele encontro tão caseiro, tão familiar de duas primas no lar de Isabel. É ali naquele encontro tão cotidiano que Deus fala, que elas experimentam a presença de Deus, e Maria responde a Isabel com aquele cântico extraordinário: minha alma proclama a grandeza do Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Advento é tempo de alegria. E prossegue Maria: porque olhou para a humilhação da sua serva, doravante todas as gerações me felicitarão, porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. O medo dá lugar ao louvor. E ela prossegue: seu nome é santo e sua misericórdia chega aos que o temem, de geração em geração. Ele, esse Deus maravilhoso, realiza proezas com seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Olha o que aquela jovem canta e louva a partir daquele encontro profundo com sua prima, um encontro com a palavra que vem do Espírito, um encontro em que Deus se revela. O medo, pelo menos naquele momento, ficou de lado, e o que vem de dentro de Maria, também do seu ventre, do seu ser profundo, é esse louvor da experiência desse Deus que faz novas todas as coisas, desse Deus misericordioso, desse Deus que nos chama aos desafios, mas que não nos deixa sós, que está conosco em meio às nossas dificuldades e desafios, e que pela boca de Maria expressa esse canto revolucionário, esse canto revolucionário que sai da boca daquela jovem. Os temores ficaram de lado, e ela louva esse Deus que derruba do trono os poderosos e eleva os humildes, que aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Esse Deus revolucionário, da revolução do amor, da revolução da justiça, da revolução da partilha, da revolução que vem do ventre, que vem da experiência profunda do Espírito Santo, que age das maneiras mais improváveis, das maneiras que nós menos esperamos. É esse Deus do impossível, Deus do impossível que realiza o que promete, Deus do impossível que é um Deus fiel,
Deus que nos visita e continua nos visitando. E continua vindo ao nosso encontro por sua graça para dizer: não temas, sou eu que vou contigo. Que continua nos visitando para dizer: para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Isabel certamente já achava que era impossível ficar grávida, e ela teve João Batista. Para Maria seria impossível ter um filho sem antes mesmo casar com José, mas ela ficou grávida de Jesus. Quantas situações podem parecer impossíveis? Para nós pode parecer impossível esse mundo que Maria canta, em que os soberbos de coração são tirados dos tronos e os humildes são elevados. Isso pode parecer impossível, mas irmãos e irmãs, para Deus não há impossível. Ódios podem ser transformados em amor, vícios podem ser rompidos, rancores podem ser dissipados, inimizades podem ser vencidas, desertos podem ser transformados em mananciais. É este o Deus experimentado por Maria e Isabel naquele encontro, como esses encontros que temos no dia a dia, alguns encontros até não programados, mas é nesses encontros que Deus se revela. E nesse advento, irmãos e irmãs, somos convidados a viver essa espiritualidade da visita e do encontro, nos prepararmos para sermos visitados por Deus e também sermos instrumentos na mão de Deus para visitarmos uma pessoa enferma, um amigo que não vemos há muito tempo, uma pessoa mais velha, uma criança. Somos chamados a visitar e a viver o encontro e a perceber que muitas vezes no encontro Deus se revela, esse Deus amoroso, esse Deus do impossível, esse Deus fiel, esse Deus justo e amoroso. Que assim o nosso bom Deus nos ajude a viver o advento como esse tempo de visita e de encontro em que podemos experimentar alegria, mesmo que a pessoa visitada viva situações difíceis e tristes, mas muitas vezes a nossa visita pode ser um alento que traga um pouco de alegria em situações de tristeza. Possamos viver o advento como esse tempo de visitação. Deus nos visita, nós visitamos, nós nos encontramos com o outro, e no encontro com o outro Deus se revela e nos traz razões para vivermos com alegria, vivermos em amor, vivermos este amor que Deus nos traz ao nos visitar. Amém.